Bom, nós vamos dar continuidade aqui. Nós falamos, não na semana passada, que eu não pude estar aqui, mas na outra, nós começamos a falar, ler uma série de comunicações aqui, de um espírito chamado Charlet. Ele vai trazer várias comunicações sobre os animais, e uma parte importante que nos motivou a trazer esse tema para cá, primeiro foram as informações, porque ele traz muitas informações que fazem com que a gente reflita a respeito dessa história dos animais, seu desenvolvimento, se tem espírito, se não tem, de que forma que é. Ele traz muitas informações aí que motivam essa reflexão. Mas também, o muito importante nesse conjunto de diálogos aqui que a gente está passando é a crítica que Kardec faz depois das comunicações. Então, a gente alterou um pouquinho aqui, não sei quem estava aqui ou não na outra semana, mas a gente vem trazendo Kardec deixou ele falar de todas as comunicações e depois ele fez a crítica, o exame no final. Nós já estamos fazendo o seguinte, a gente mesclou aqui o texto que o espírito comenta e o que Kardec colocou logo no final de cada trecho desse. Kardec questiona o espírito, né? Kardec vai estabelecer ali um diálogo com esse espírito, questionar colocações dele ali e tecer as suas colocações doutrinárias. Então, está bem interessante aqui. Nós fizemos só o primeiro texto, que foi pequeno, que foi introdutório. Fizemos o segundo, e a gente conversou um pouco sobre ele, onde ele fala ali dos animais de Júpiter, tudo. Nós vamos voltar a ler o texto 2 para a gente poder ver as críticas de Kardec e os comentários de Kardec sobre o texto 2, tá? Ele é pequeno, a gente vai ler direto e vai ler depois os comentários de Kardec aqui sobre esse trecho, que estabelece um diálogo bem interessante aqui. Aqui a gente vai ver como Kardec tratava as comunicações e também como os espíritos, mesmo aqueles que se julgavam detentores daquele conhecimento, traziam coisas que Kardec ia corrigir, que ele ia questionar, que ele ia ajustar segundo o que ele já tinha conseguido desenvolver na doutrina nesse período aqui. Isso aqui é 1860, tá? Então estava mais para trás do que para frente. Na questão do desenvolvimento completo da doutrina. E esse era um tema que Kardec carregou com ele até o final, até 69, Kardec veio fazendo pequenos ajustes nessa situação do desenvolvimento dos animais, da transição do princípio espiritual para um espírito, né, na condição hominal já. Então, isso aí ficaram algumas lacunas que Kardec não fechou a questão. Lá na Gênese, Kardec vai colocar que essa questão não estava completamente fechada. Existem alguns pontos aí que ele vai tocar até nesse conjunto de diálogos aqui, tem alguns pontos ali que ainda ficaram em aberto para posterior esclarecimento. Não havia condição de esclarecer todos esses assuntos aqui, que é um assunto complexo naquele movimento ali de 10 anos. Mas Kardec esgotou quase que todos os temas, mas ficaram alguns pontos ali que a gente vai observar ao longo do nosso trabalho aqui. Beleza? Deixa eu compartilhar a janelinha aqui. Só puxar para o 2 aqui. Aqui. Quando quiser começar, Soraya. Mário, tem como aumentar só um tiquinho? Ai, tá ótimo. Deu certo? Tá ótimo. O mundo é uma escada imensa, cuja elevação é infinita, mas cuja base repousa num horrível caos. Quero dizer que o mundo... Um segundinho, Soraya, por favor. Está chegando alguém aqui, a Juliana. Pronto, desculpa. Quero dizer que o mundo não é senão um progresso constante dos seres. Está muito embaixo. Não obstante, há muitos abaixo de vós. Porque ouve bem, não falo apenas do vosso planeta, mas de todos os mundos do universo. Não temais, porém, pois nos limitaremos à Terra. Antes disso, entretanto, 2 palavras sobre um mundo chamado Júpiter, do qual o engenhoso e imortal Palisse vos deu alguns esboços estranhos e tão sobrenaturais para a vossa imaginação. Lembrai-vos de que num desses encantadores desenhos, ele vos representou alguns animais de Júpiter. Não há neles um progresso evidente?
podeis negar-lhes um grau de superioridade sobre os animais terrestres? E ainda só vedes nisso um progresso de forma e não de inteligência, posto que a atividade que se ocupam não possa ser executada pelos animais terrestres? Precisa subir um tiquinho. Aqui em cima. Só vos cito este exemplo para vos indicar, desde logo, uma superioridade de seres que estão muito abaixo de vós. O que seria se vos enumerasse todos os mundos que conheço, isto é, 5 ou 6? Mas, limitando-nos à Terra, vede a diferença que entre eles existe. Então, se a forma é tão variada, tão progressiva, mesmo na matéria há progresso, podeis deixar de admitir o progresso espiritual desses seres? Ora, sabei-o, se a matéria progride, mesmo a mais atrasada, com mais forte razão, um espírito que anima. Continuarei da próxima vez. Charley. Nota. Com o número de agosto de 1858, publicamos uma prancha desenhada e gravada pelo espírito Bernard Palissy, representando a casa de Mozart em Júpiter, com uma descrição desse planeta, que foi sempre designado como um dos mundos mais adiantados do nosso turbilhão solar, moralmente e fisicamente. O mesmo espírito deu um grande número de desenhos sobre o mesmo assunto. Entre outros, há um que representa uma cena de animais, jogando na parte reservada para sua habitação, na casa de Zoroastro. É, sem dúvida, um dos mais interessantes da coleção. Entre os animais apresentados, há uns cuja forma se aproxima bastante da forma humana terrena, tendo ao mesmo tempo algo do macaco e do sátiro. Sua ação denota inteligência e compreende-se que sua estrutura possa prestar-se aos trabalhos manuais que executa para os homens. São, ao que se diz, criados e operários, pois os homens só se ocupam de trabalhos da inteligência. É a esse desenho, feito há mais de 3 anos, que alude Charley na comunicação acima. Agora a gente vai para o que nós não lemos na semana anterior, tá? Que é aqui os comentários, críticas e perguntas de Kardec ao Espírito sobre esse item 2 aí. Pode seguir. Lembrais o desenho feito dos animais de Júpiter. Nota-se que tem uma notável analogia com os sátiros da fábula. Essa ideia dos sátiros seria uma intuição da existência desses seres em outros mundos e, neste caso, não seria mera criação fantástica? Aí a resposta. Quanto mais novo era o mundo, mais ele se lembrava. O homem tinha a intuição de uma ordem de seres intermediários, ora mais atrasados que ele, ora mais adiantados. Era o que ele chamava os deuses. Aí outra pergunta. Então admites que as divindades mitológicas não eram senão o que chamamos espíritos? Sim. Outra pergunta. Foi-nos dito que em Júpiter é possível o entendimento pela simples transmissão do pensamento. Quando os habitantes desse planeta se dirigem aos animais, que são seus servidores e operários, recorrem a uma linguagem particular? Teriam eles, para comunicar-se com os animais, uma linguagem articulada e entre si a do pensamento? A resposta: não. Não há linguagem articulada, mas uma espécie de magnetismo poderoso que faz curvar-se o animal e o leva a executar os menores desejos e as ordens de seus senhores. O Espírito Todo-Poderoso não pode curvar-se. Outra pergunta. Evidentemente, entre nós, os animais têm uma linguagem, pois se compreendem, mas é muito limitada. Os de Júpiter têm uma linguagem mais precisa e positiva que os nossos? Numa palavra, uma linguagem articulada? Sim. Outra pergunta. Os habitantes de Júpiter compreendem melhor que nós a linguagem dos animais?
Aí a resposta: veem através deles e os compreendem perfeitamente. Mais uma pergunta. Examinando a série dos seres vivos, encontra-se uma cadeia ininterrupta, desde a madrépora da própria planta até o animal mais inteligente. Mas entre o animal mais inteligente e o homem, há uma evidente lacuna, que em algum lugar deve ser preenchida. Por que a natureza não deixa elos vazios? De onde vem essa lacuna? Resposta: essa lacuna dos seres é apenas aparente, pois não existe na realidade. Elas provêm das raças desaparecidas. São Luís. Outra pergunta. Tal lacuna pode existir na Terra, mas certamente não existe no conjunto do universo. Deve ser preenchida em alguma parte. Não o seria por certos animais de mundos superiores que, como os de Júpiter, por exemplo, parecem aproximar-se muito, muito do homem terreno pela forma, pela linguagem e por outros sinais? Aí a resposta. Nas esferas superiores, o germe surgido da Terra desenvolve-se e jamais se perde. Tornando-vos espíritos, reencontrareis todos os seres criados e desaparecidos nos cataclismos do vosso globo. São Luís. Observação. Desde que essas raças intermediárias existiram na Terra e dela desapareceram, justifica-se o que disse Charlet pouco antes, que quanto mais novo era o mundo, mais ele se lembrava. Se elas houvessem existido apenas nos mundos superiores, o homem da Terra menos adiantado não lhes poderia guardar a lembrança. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse... Vou até parar aqui, porque esse trecho foi longo, né? E é importante que tem um monte de coisa aqui que Kardec vai encadeando. E como eu falei semana passada, a gente vai pegar aqui, recorrer ao Livro dos Espíritos, para a gente ver algumas perguntas onde Kardec vai ali tratar justamente sobre essa questão do desenvolvimento dos animais, lá no capítulo em que ele fala dos homens e dos animais ali. Então, ele vai começar a fazer esse exame crítico aqui sobre o que falou o Espírito nesse item 2, onde ele menciona Júpiter, que ele fala desse processo ininterrupto de evolução dos animais. Kardec vai começar ali falando sobre essa descrição que ele falou de Júpiter. Então, ele descreve ali animais em Júpiter, ele fala, o Espírito fala para nós, de Charlet, que conhecia 5 mundos diferentes e que um deles era Júpiter, e aí Kardec começa por aí, falando, porque nos desenhos que foram feitos lá sobre Júpiter, fugiu aqui o nome do médium que desenhava, daqui a pouquinho eu vou lembrar, ele desenha alguns animais jogando lá, e aí alguns animais pareciam uns sátiros, né? Esses sátiros eram aquelas divindades mitológicas que tinham chifre, perna de bode, né? Então ele era meio homem, meio animal. Então o espírito desenha esses animais ali. O Charlet menciona esses animais também, aí Kardec vai falar sobre ele. Então ele vai falar, nota-se que tem esses desenhos uma analogia com esses sátiros, né? Seria uma intuição da existência desses seres em outros mundos? Então Kardec começa por aí. Será que o homem lá, quando ele começou a desenhar esses semideuses lá, ele tinha essa intuição? E aí o Espírito responde aqui que quanto mais novo é o mundo, mais aqueles seres que estão habitando aquele mundo se lembram desse mundo intermediário. Então, olha que interessante. Isso foi desenhado há muito tempo. Então, a Terra era mais nova, aquela humanidade que estava ali se desenvolvendo naquele momento, segundo o Espírito colocou aqui, ela tinha a lembrança mais clara dessa vivência que ela teve lá, e por isso ela desenhou esses seres. Isso foi o que disse o Espírito aqui sobre esses desenhos interessantes ali. Aí Kardec vai dizer lá, né? Mas então quer dizer que essa mitologia que desenhou isso não era uma fábula, não era uma coisa da cabeça deles. Você entende assim? O Espírito falou, entendo assim, né? Entendo desse jeito. Eles falam um pouco aqui sobre essa comunicação dos animais em Júpiter,
que sempre demonstrando ali esta soberania dos homens ali, no domínio, né, dos homens sobre esses animais, com uma linguagem jamais articulada, mas com um domínio exercido pelo magnetismo, por uma coisa diferente da nossa aqui, né, que ele vai falar depois aqui da nossa relação com os animais, que muitas vezes ela acaba sendo uma relação mais grotesca, né? Então, muitas vezes, sobretudo naquela época, né, hoje isso já evoluiu, a gente já falou um pouco, mas, sobretudo naquela época, você maltratar um animal, né, isso era uma coisa comum, era normal. Né? O animal era tido como algo bruto lá, que não tem problema. Então, você açoitar um cavalo, um cachorro, matar um animal lá, ninguém ia se incomodar com isso. Hoje, se você faz isso na rua, você vai aparecer nos jornais, vai ser preso, vai viralizar aí uma foto sua. Não é mais aceito isso. Né? É um sinal de evolução. O espírito vai até tratar dessa questão aqui também para frente. Mas estou falando isso porque ele vai citar aqui em Júpiter, o relacionamento é outro, existe uma linguagem de comunicação entre eles, muito mais voltada para esse magnetismo do que uma linguagem verbal, né? Então, mas que tem ainda essa sobreposição. Aí lá na questão 8, na pergunta 8 que ele vai fazer, ele vai falar da cadeia, né? Dessa cadeia evolutiva. Aí a coisa esquenta, fica bem interessante aqui, né? Porque Kardec primeiro ele faz uma introdução, explicando até doutrinariamente como é que se entendia isso. Né? Então, vamos prestar atenção nessa pergunta 8. Ele fala assim, examinando a série de seres vivos, encontra-se uma cadeia ininterrupta, desde a madrepérola, da própria planta, até o animal mais inteligente. Né? Então, Kardec estava aqui adotando, e os espíritos também tinham confirmado, né, o que Darwin estava colocando naquela época, Darwin contemporâneo de Kardec, era uma ideia nova, essa ideia do encadeamento da evolução. O criacionismo não traz essa ideia. O criacionismo já traz uma ideia de que os seres são criados dentro da sua espécie. Então, são criadas várias espécies. Então, Kardec aqui já estava concordando com Darwin e os espíritos estavam confirmando. Né? Existe uma cadeia ininterrupta entre os seres vivos, onde o próprio ser vai evoluindo ali, né, e vai galgando degraus mais altos nessa escala até física. Então, ele vai falar aqui para nós. Né? Aí ele vai falar do homem. Ele fala que no homem é um problema, porque você sabe, nós sabemos que a raça humana ela é descendente dos macacos. Né? Ela vem lá, nós somos primos dos macacos, na verdade, né? Mas a gente não vai dizer que saiu um chimpanzé e virou um homem. Não foi isso que aconteceu. Existe uma lacuna aí. Existe uma lacuna, porque quando você pega um primata e você depois pega um ser humano, você vai ver uma diferença enorme ali. Né? E os primatas não continuaram evoluindo. Nós não temos um ser intermediário entre um primata e um ser humano. Então, essa é a lacuna que Kardec fala aqui. Kardec pergunta para ele. Né? Aí o Espírito vai dizer que essa lacuna entre os seres ela é apenas aparente. Aliás, quem fala isso é São Luís, não é o Espírito. Né? É São Luís que responde essa pergunta. Ele vai dizer, essa lacuna entre os seres é apenas aparente, pois ela, na realidade, não existe. Ela provém das raças desaparecidas. Isso é uma das coisas. Eu estava até lendo um livro, foi interessante que eu estava lendo um livro antes da gente entrar aqui. Esse livro chama Darwin Sem Frescura. É de um cientista muito famoso na atualidade, aí com a juventude, ele é muito famoso, ele chama-se Pirula. Eu não sei se alguém já ouviu alguma coisa dele. Ele chama-se Pirula, e ele tem uma série de vídeos explicando um monte de coisa, e ele escreveu esse livro, ele mais um outro cientista. E chama Darwin Sem Frescura. E ele vai mostrar que, na verdade, quando nós voltamos na arqueologia, que a gente encontra fósseis de seres humanos, já está provado que a gente tem várias espécies de seres humanos. São vários. Esse Homo sapiens que a gente é hoje aqui, ele é uma dessas espécies e ele foi uma consequência do cruzamento de outras espécies. Então, a Neandertal com não sei mais o quê, com não sei mais o quê. Né? Então, o ser humano foi se espalhando ali para a Terra, então tinha vários seres. Uns mais avançados, outros menos, depois acabou ficando essa linhagem do Homo sapiens que somos nós hoje aqui. Então, quer dizer, existe aí uma série não seriam raças, né? Seriam espécies de hominídeos que estão intermediários. Mas mesmo assim ainda fica essa lacuna. Cadê aquele que saiu do animal e entrou no homem? Né? Você pega um homem de Neandertal, você pega... Ele cita lá, eu não vou me lembrar agora, um grupamento de seres que foi encontrado numa região, e esses seres são seres
meio que quase que intermediários, eles são como se fosse, hoje, a gente visse aquelas crianças que têm microcefalia, né, que tem aquela cabecinha menor, né? Então, eles encontraram vários seres nessa linhagem também, mas ainda não dá para falar que é a transição. Então, isso ficou uma incógnita. Kardec também não... Por isso que ele coloca essa pergunta aqui, né? E aí São Luís vai dizer que é aparente. Na 9, ele vai dizer, olha, tal lacuna pode existir na Terra. Né? Kardec vai dizer, tal lacuna pode existir na Terra. Ou seja, na Terra nós não encontramos um momento de transição do animal para o homem. Então tem uma lacuna aí. Mas, ele vai falar lá, ó, mas certamente não existe no conjunto do universo. Lá ele deve ser preenchido. E aí ele vai falar, ó, em alguma parte, ó, não seria, por certo, né, animais desses mundos superiores, como ele acabou de falar de Júpiter, né, se aproximarem muito do homem terreno pela forma, pela linguagem, pelos outros sinais. Então ele vai dizer, olha, será que não se completa esse desenvolvimento do espírito se expressando em animais mais evoluídos dos que a gente tem na Terra, em outro plano? Então Kardec vai fazer essa colocação. E aí São Luís vai responder de novo. Nas esferas superiores, o germe surgido na Terra desenvolve-se e jamais se perde. Tornando-vos espíritos, reencontrareis todos os seres criados e desaparecidos nos cataclismos do vosso globo. Então, ele vai confirmar aqui que nessas esferas superiores, aquele germe que surgiu na Terra, que se desenvolveu, que chegou até determinado ponto, ele vai completar o seu desenvolvimento espiritual nesse, como princípio espiritual ainda, nesses mundos, e aí depois ele vai poder vir a reencarnar no planeta Terra, no exemplo que a gente está dando é natural, né, como esses seres humanos primitivos. E aí Kardec coloca na observação assim, ó, desde que essas raças intermediárias existiram na Terra e dela desapareceram, justifica-se o que disse Charlet há pouco antes, quanto mais novo era o mundo, mais se lembrava do que havia acontecido no outro planeta. Então ele volta aqui para explicar a questão do sátiro, a questão daqueles desenhos, né, que foram feitos lá atrás, na antiguidade, e que poderiam ser interpretados como uma lembrança desse ser humano primitivo, né, que estava ali fazendo as suas primeiras reencarnações do planeta Terra, lembrando-se do momento em que ele estava naquele outro planeta. Vamos aqui só ver algumas questões do Livro dos Espíritos para completar esse raciocínio aqui. E aí vocês façam os comentários, hein, gente? Abre aí a câmera e comentem. Vamos pegar a pergunta 607. Ela está lá nos Três Reinos, tá? Capítulo 2 do... o livro 2, capítulo 11, os Três Reinos. A pergunta 607, ó. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? E aí a resposta dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Então tem uma lacuna aí entre o último animal que a gente conhece e o primeiro homem. Então é uma série de existências. Aí a pergunta B, né? A alma pareceria assim ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então Kardec está perguntando se a nossa alma hoje, né, ela vem de um princípio inteligente que já trafegou em outros, lá como animais, no caso aqui, né, grosso modo. Ele vai dizer, olha, a resposta, que é meio longa. Ó, não dissemos que tudo se encadeia em a natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer totalmente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. Então, é lá nos animais, lá nos Três Reinos, né? Começa lá no mineral, passa pelo vegetal, passa pelos animais mais simples, vem escalando essa escada dos animais. É nesse movimento que o princípio espiritual vai captando essas características, essas experiências, primeiramente externas, né? Só externas, só do meio. Então, a planta é a questão mais sensitiva. O mineral seria mais as questões de atração e retração. Na planta, a questão da sensação do ambiente ali. Nos animais,
ele já começa a ter interação com os outros seres, já começa a expressar sexualidade, enfim, características que ele vai precisar lá para frente, e ele vai se individualizando, né, até chegar em um momento em que ele vai passar por essa transformação, e aí sim ele vai ser um espírito e não mais um princípio espiritual. Vamos lá. É de alguma sorte um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao princípio inteligente, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ele vai passar por essas etapas como princípio inteligente. Em algum momento que nós desconhecemos totalmente a forma, ele passa por essa transformação, deixa de ser princípio inteligente e passa a ser espírito. É isso que os espíritos estão colocando para nós aqui. É então que começa para ele o período de humanidade. E com ele a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade pelos seus atos. Então é nesse momento que você ganha esse atributo, né, que na verdade é o livre-arbítrio, é esse sentimento, é essa visão de futuro. O animal não tem nada disso, né? O animal é puramente instinto ali. Ele não tem essa condição de ter esse tipo de sentimento. Então, é isso que a gente brinca às vezes, que a gente hoje tem a tendência de pegar os nossos pets, os nossos animais, tratar igual aos seres humanos e imaginar que eles são assim. Não são, né? São princípios espirituais que vão se transformar em espírito um dia, mas eles têm ainda essa inteligência fragmentada, não têm essa visão de futuro, não têm livre-arbítrio, né? Então, aqui os espíritos já deixam isso tranquilo para nós aqui. Aí tem mais uma pergunta. Ó, esse período de humanização começa sobre a Terra? Olha o que Kardec coloca. Começa sobre a Terra? E aí os espíritos respondem: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta. Poderá acontecer que um espírito, desde o seu começo humano, esteja apto a viver sobre a Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então vejam só, se eu tenho um princípio espiritual, que ele vem aqui na Terra, então ele vem se desenvolvendo, passa pelas fases animais, chega lá no mamífero, ele não vai sair de um mamífero aqui no planeta Terra e vai se transformar no ser humano, num espírito. É isso que os espíritos estão colocando aqui. Esse é o meu entendimento, né? E eu já li isso aqui pelo menos umas 500 vezes. Mas vale a pena se alguém viu errado, porque eu posso ter lido 500 vezes e lido errado 500 vezes, viu? Não quer dizer que eu li certo, não, ou que eu aprendi. Mas é o jeito que eu consigo entender isso. Então ele chega lá, um princípio espiritual, chegou a última escala nossa aqui de mamífero, com essa inteligência fragmentada, né, sem essa visão de futuro, sem livre-arbítrio, sem nada disso. Ele vai lá, ele vai experimentar em outros planetas outras experiências que vão possibilitar essa transformação desse princípio espiritual em um espírito, e aí ele vai reencarnar já como espírito em outros planetas inferiores à Terra e cada vez mais, para depois poder, se for o caso, vir a reencarnar na Terra. Então, se nós lemos isso aqui com cuidado, a gente vai ver que, sobretudo no momento em que a Terra está hoje, seria extremamente raro um princípio espiritual se desenvolver para um espírito e vir encarnar no planeta Terra. Por quê? Porque ele não tem espaço para isso. Nós não temos espaço no planeta Terra para receber espíritos primitivos dessa maneira. Nós não temos seres primitivos fisicamente que comportam esse tipo de espírito. A gente está migrando para um planeta de regeneração. Compreendem isso? Não sei se vocês entendem da mesma maneira, né? Há 160 anos atrás, os espíritos já falaram, isso é raro. Ele vai reencarnar inicialmente em mundos inferiores à Terra. Pode acontecer, mas seria uma exceção. Isso há 160 anos. A gente pensa o tanto que nós evoluímos enquanto civilização, enquanto espíritos, de 160 anos para cá. Então, a gente não tem espaço hoje para esse tipo de espírito. Isso era raro há 160 anos, hoje mais ainda, né? Então, vai acontecer o quê? Algum princípio espiritual que esteja pronto, ele vai ser acabado, vamos dizer assim, num outro plano superior, aí é que está a lacuna, né? Ele está pronto para virar um espírito, ele está pronto para encarnar num ser humano? Tá. Mas qual ser humano? É aqui no planeta Terra? É aqui em Franca? Não, não é. Ele vai encarnar num planeta inferior, um planeta primitivo,
né? Lá bem no começo de expiação e provas, ou antes de expiação e provas, e aí lá ele se desenvolve, e aí não vai alcançar a gente, né? Espero que não, né? Só se a gente for migrar para um planeta inferior e bater com ele lá, encontrar com ele. Senão, nós vamos encontrar com esse princípio espiritual que transformou em espírito só lá na frente. Certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não, tranquilo. Para esse pedaço aqui é isso. Depois, deixa eu só ver aqui. O Célio escreveu alguma coisa aí, Mário. Dá uma olhada. Só um segundinho aqui. Deixa eu só ver a 609. Eu já vejo aqui. E os chimpanzés que cada vez mais estão demonstrando uma certa inteligência? Como é? Pergunta boa. Essa foi a da Lucélia? Ou não? Não é essa pergunta. Essa é sua. Essa não. Aquela é outra. Olha a dela primeiro. Então, peraí, vamos para o chimpanzé, que essa é boa, né? Os chimpanzés não estão demonstrando inteligência, né? Eles não estão desenvolvendo inteligência. A gente está conseguindo treinar, conseguindo aguçar um pouco mais a expressão deles, mas ele não consegue formatar um pensamento, ele não consegue formatar um pensamento de futuro, hipótese nenhuma, né? Esse animal ele consegue. E nós vamos ver aqui que nós temos até responsabilidade sobre o processo evolutivo desses princípios inteligentes quando nós os estimulamos, tá certo? Mas você não vai fazer um chimpanzé ficar inteligente. O chimpanzé não vai. Ele resolve problemas simples, ele é treinado, ele tem uma inteligência fragmentada, né? É mais evoluída do que grande parte dos outros animais, né? O Pirula, no livro dele, ele diz o seguinte, que se ele tivesse que escolher um outro ser, né, ele como cientista, é um cara muito rodado, ele fala que se ele tivesse que escolher um outro ser para substituir o ser humano na escala evolutiva, seria o golfinho, né, e não o chimpanzé. Ele explica lá no livro que o golfinho tem uma formatação, um lobo frontal, mas ele explica lá tecnicamente o porquê que ele acha, né, é a opinião dele, como cientista, que se o processo evolutivo acontecesse de novo no planeta Terra, seriam os golfinhos. Tem hora que eu vejo tanta coisa, tanta lambança aqui, que eu falo assim, pô, uma hora Deus vai cansar, vai resetar e vai tentar com outra espécie, porque com o macaco não deu muito certo, né? Sei lá, tenta com as baratas, tenta com... No caso aí, ele fala que são os golfinhos, né? Então, o chimpanzé não tem, eles não estão desenvolvendo inteligência. A gente está excitando, né, essa inteligência fragmentada para eles se mostrar, né? Muitas vezes treinando eles ali, né? Eles resolvem problemas simples, né? Se você der qualquer problema mais avançado, ele não resolve. Vamos ver o que a Lucélia está falando aqui, ó. Então se explica que não encontramos o elo perdido, pois a transição é feita no outro mundo. Faz sentido? Então, faz sentido, porque por mais que a gente tenha essas explicações, que tinham várias espécies de seres humanos, né, e que eles acabaram se misturando ali e gerando o Homo sapiens que a gente conhece hoje, a gente não tem esse elo perdido, a gente não tem essa transição exata, né, onde vai sair do macaco para ser humano, tá certo? Então, a gente não tem isso. Aí você está colocando, na Gênese também fala que viemos de fora e escolhemos o corpo mais apropriado para a nossa evolução. Essa frase aqui que você colocou, ela está compatível com o que os espíritos falaram para nós aqui agora. Então, o que acontece? Princípio espiritual. Ele vai lá, ele está pronto para vir, para começar a sua encarnação num outro planeta. Então, primeiro ele vai passar por planetas menos evoluídos, depois, né, numa escala, vamos pensar o seguinte, um grupo de espíritos, vamos falar na Terra, há 5.000 anos, 10.000 anos, era uma sociedade primitiva onde cabia ali espíritos com essa formatação, recém-transformados em espíritos vindo de princípio espiritual. Aí, esses espíritos, né, que não somos nós, porque nós estamos aqui até hoje, esses espíritos, eles avançaram, eles seguiram uma linha reta. Eles avançaram mais na sua evolução espiritual. Chegou um momento, o que acontece? Eles avançaram mais do que o planeta. E aí, alguns deles puderam migrar para planetas mais felizes. Isso na época de Kardec, tinham vários que se comunicavam, que estavam em Júpiter, por exemplo, e falavam que tinham tido encarnação na Terra, e depois do seu desencarne, pela evolução, ele tinha conseguido passar para outro planeta. Percebe? Então, quer dizer, ele não precisa fazer a rota da Terra. Nós estamos aqui agora. Nós podemos ter vindo de um planeta, qualquer um de nós, pode ter vindo de um planeta mais primitivo que a Terra, onde lá a gente acelerou o nosso processo e conseguimos, digamos assim, um passaporte para vir para a Terra.
Lembra que nós vimos naquele espírito que matou aquelas 5 crianças? Lembra lá atrás que nós estudamos? Que está na Revista Espírita? O que aconteceu com ele? Ele estava no mundo primitivo, ele teve condição de pedir para reencarnar num mundo que é o planeta Terra, que é um mundo superior ao dele. Chegou aqui, ele não conseguiu se adaptar. Ele trazia ainda aquela animosidade, aquela animalidade, e ele fez o quê? Ele acabou matando aquelas crianças, ele não tinha nenhum tipo de empatia por nada, e depois, revocado, ele explicou. Aliás, foi o São Luís que explicou. Esse espírito não estava pronto para encarnar no planeta Terra. Né? Então é isso. Então, quer dizer, a gente vem de fora, nós temos espíritos que vêm de fora o tempo inteiro, que vêm de mundos superiores em missão, que vêm de mundos superiores em exílio, né? E que vêm de mundos inferiores por ter conquistado essa condição espiritual, fluídica, para poder migrar para esses mundos. Concordam até agora? Ninguém discorda? Ninguém acrescenta nada? Uma área que é muito denso, né? Assim, para a gente compreender tudo isso. Mas, basicamente, assim, o que eu consegui assimilar é que seres humanos e animais, da mesma forma que a gente evolui aqui, num dado momento, ambos mudam de planeta, né? Para que haja essa continuidade. Em algum momento, esse elo ele se encaixa e, inclusive, esses animais que saíram daqui, eles podem retornar, né? Penso eu, um dado momento de evolução. Então, por isso que parece meio caótico, porque, na verdade, a evolução vai acontecendo, mas existe um ponto aí de convergência, e esse ponto de convergência não pode acontecer aqui, ele acontece em outro planeta. É isso, né? Eu acho que foi isso que eu entendi, não sei. Então, talvez essa a maior dificuldade, né, de assimilação. Então, são seres humanos e animais num processo evolutivo, mas que num dado momento o elo ele vai acontecer em outros planetas, né? É isso, a continuidade desse processo, ela se dá para ambos em outros planetas. E que também a gente pode pensar se a gente pensar dessa maneira, esse animal que está evoluindo aí num outro planeta, num dado momento, ele até pode vir, dependendo do estágio que ele tiver de evolução, né? Possivelmente em mundos mais inferiores, mas ele pode também ser aquele aluno que pula etapas, né? Porque ele já está mais avançado. Foi isso que eu entendi. Gente, eu não sei se eu confundi todo mundo, mas foi o que eu entendi. Esse assunto aí é encrencado, né, Mário? Eu e o Mário, um dia nós quase nos grudamos. Tem divergência. Tem divergência. É o que eu falei para vocês. Esse é o entendimento, esse é o meu entendimento. Não, lógico. Né? Não, eu penso assim, me ocorreu isso agora. Nós sabemos que existe a pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que a evolução é uma lei. Então, talvez, agora talvez o que Kardec esteja querendo mostrar aí, que essa evolução existe. Desde o mineral até o homem. Agora, onde que está acontecendo essas outras coisas, aí está muito para a nossa cabeça. Para mim, pelo menos, né? Mas que acontece isso, acontece, né? Então, esse é o grande ponto que a ciência ela se embanana ali na questão da evolução das espécies de Darwin. Né? Sempre os evolucionistas são questionados, né? Porque se você faz esse processo evolutivo o tempo inteiro, onde está esse elo? Né? Cadê essa transição desses primeiros seres? Hoje os cientistas já encontraram essa diversidade de raças que eram raças hominídeas, acho que é esse o nome, né? E que foram se misturando. Então, já encontraram isso. Mas fica faltando essa lacuna. E do ponto de vista espiritual, não é diferente. Né? A gente acaba também falando, mas cadê? Que hora que o princípio espiritual vira espírito? Porque, veja só, se você pegar, e a partir do momento que a gente vai estudando isso aqui, você vai ver a diferença que existe entre um princípio espiritual que está lá, num macaco, por exemplo, ou num cachorro hoje,
E o nosso estágio evolutivo, cara, tem milhares de anos no meio desse caminho. São milhares e milhares de anos para você chegar no ponto em que nós estamos aqui. E nós ainda estamos próximo dos animais, hein? Nós estamos mais próximo, né, do que dos espíritos mais evoluídos lá. Mas existe uma diferença aqui, uma distância gigantesca. E aí fica confuso, né? Então, quando, Soraya, você colocou aí, né, são princípios espirituais usando, né, os animais daquele plano, a gente está falando da Terra, mas pode ser qualquer um, para fazer o seu processo de individualização aqui. Nós já estamos numa situação onde nós já somos espíritos, já encarnando na condição de seres humanos, com livre-arbítrio, com pensamento de futuro, com todos os sentimentos que um espírito já tem, que o animal não tem. Esses animais aqui, completada essa etapa aqui, ele vai concluir em outro planeta, onde tem intermediários, planetas mais evoluídos, como ele cita Júpiter aqui, tem animais mais evoluídos do que os animais da Terra. Então, ali que está o elo, ele sai daqui do macaco e ele vai lá para esse ser, por exemplo, que é esse sátiro de Júpiter, tá certo? Por isso que ele começa desenhando esse ser lá. Ele sai e vai para lá. Lá ele tem condição de ter uma evolução que ele não teria na Terra. Completou ali, né? Vamos pensar que ele complete ali, em Júpiter, que é o nosso exemplo. Ele completou ali, bom, agora ele pode encarnar como humano, mas aonde? Vai ser em Júpiter? Não, não vai. Júpiter não tem espécie humana para iniciar essa encarnação. Então ele vai para um planeta primitivo. Lá no planeta primitivo ele começa a reencarnar lá, tipo um homem das cavernas, né? Lá muito próximo do animal ainda, e aí ele vem toda essa escala. Um homem das cavernas, aí vai virar um homem primitivo, vai começar a se desenvolver, vai receber tecnologia, né? E aí ele vai vir até chegar em mais ou menos na condição que nós estamos. Quando aquele planeta que ele tiver, ou no planeta que ele tiver escalado, chegar para um mundo de expiação e provas, né? Quer ver a 609? Ó? 609 fala assim, eu não lembro ela não, né? Ó, o espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, o estado em que esteve no período que se poderia chamar anti-humano. Olha só, Kardec não está falando mais de animal como a gente conhece aqui, ele está falando de um período anti-humano, que é esse período que ele vai citar aqui, ó, da lembrança desses animais, diferentes dos animais que tem na Terra, mais evoluídos. Lembra que eles jogavam? Os animais estavam jogando lá em Júpiter? Animal na Terra não joga. Ele não joga. Ele brinca, mas ele não joga. Ele não tem um jogo, ele não tem a capacidade de construir um jogo, igual a gente faz aqui, né? A resposta, ó. Depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Olha que interessante. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, porque não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o que ele está falando aqui? No começo, a gente tem lembrança desse período anterior. Ela é mais lenta, por quê? Porque nós ainda estamos apegados à questão do instinto e do animal, então é mais difícil. À medida em que a gente desenvolve essa condição de espírito, que é o livre-arbítrio, o futuro, você raciocinar quem você é, você começa a evoluir e de maneira mais rápida. Então é exponencial. Isso é exponencial. Se a gente for olhar nosso exemplo aqui como seres humanos, a gente vai ver que a tecnologia evolui de maneira exponencial também. Tá? Basta saber o seguinte, quanto tempo o homem levou para poder usar a roda? Quantos milênios ele levou para poder desenvolver a roda? Depois da roda, quantos milênios ele levou para poder desenvolver a locomotiva? Depois, quanto tempo ele levou para ir para Marte? Para ir para a Lua? O homem desenvolve a locomotiva em 1890 e alguma coisa, final do século XIX. Em 1869, em 1969, ou seja, 70, 80 anos depois, ele está vindo para a Lua. Imagina a diferença entre fazer uma locomotiva, um motor a combustão,
a diesel e uma nave que vai para a Lua. Percebe? Percebe como a gente leva milhões de anos para entender como uma roda funciona, depois a gente leva milênio para poder desenvolver um motor e a gente leva depois menos de um século para ir para a Lua. Aí depois a gente desenvolve toda essa parafernália que possibilita a gente estar aqui conversando hoje e é exponencial. Então não dá nem para a gente sonhar como é que nós vamos estar daqui 30, 40 anos. Não dá para sonhar. Se voltasse uma fita 30 anos e alguém me falasse que eu mexi com tecnologia desde menino, se alguém falasse para mim que hoje a gente estaria nessa condição, eu ia falar, cara, você está fumando alguma coisa, porque não é possível que vai evoluir desse jeito. E onde nós estamos? Onde nós estamos? E o legal é você ver, por exemplo... É interessante, né, Mário? Isso aí é louco mesmo, né? Não é? É interessante, é. É exponencial. Não é uma coisa assim que só sobrepõe, porque você fala assim, eu estou falando da tecnologia, mas o nosso desenvolvimento espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é uma coisa que você só sobrepõe uma casinha na outra, não. Você sobe aqui nessa casinha e você dá um salto muito maior do que você dava antes. É exponencial. É isso que me faz ser muito otimista com relação ao mundo de regeneração que nós estamos entrando. Né? Se a gente for ver hoje, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas eu acho que nunca é demais falar, a gente se incomoda e acha que o mundo está ruim hoje, porque hoje a gente não aceita as coisas, né? Então a gente fica indignado quando você vê uma pessoa agredindo um animal, cada vez mais a gente fica indignado com questões de homofobia, de racismo. Isso significa evolução, sob o meu ponto de vista. Nós estamos evoluindo, nós não estamos aceitando isso mais. É um grau de empatia em que o nosso espírito se incomoda. Aí nós temos toda essa explosão de tecnologia. Antes, um trem descarrilhava lá na China, ou morria 40 milhões de pessoas na China, a gente recebia um jornal, isso aparecia no jornal 6 meses depois. A pessoa lia, mas ela vivia num mundo aqui que ela não saía do lugar. Hoje não, acontece uma coisa na China agora. Alguém mata alguém lá na China agora, no outro dia a gente está sabendo e a gente está indignado. Então a sensação que dá no primeiro momento é que o mundo está acabando. Está horroroso. Né? Mas com esse volume de pessoas que a gente tem, se nós tivéssemos a cabeça de 150 anos atrás, a gente já tinha se matado, todo mundo. Lembra que tinha duelo? Uma pessoa falava da outra lá, ofendia a honra, eles pegavam armas e se matavam. Já pensou com 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, se a gente tivesse aquela mentalidade, o que seria? Percebe? Então, é exponencial, é isso que os espíritos estão trazendo aqui na resposta da pergunta 609, né? Eles vão trazer que essa evolução ela ocorre cada vez mais rápido à medida em que a gente se distancia do animal. Eu acho muito interessante aqui essa colocação aqui, esse exame crítico desse ponto 2 aqui, dessa questão segunda. Essa evolução foi muito boa, né, Mário? Antigamente, por exemplo, a gente morava em Furnas no ano de 60 a 67. O ônibus demorava o dia inteiro para chegar em Franca. As estradas eram ruins, era cheia de barro, quando estava chovendo, atolava. Era difícil demais, não tinha assim, uma comunicação, era só por carta. A gente comunicava com a mamãe que morava lá no Terradinho, era só poder de carta, não tinha como outro meio de comunicação. Era aquela coisa difícil, a gente vinha para chegar até lá no Terradinho, a gente chegava, saía de Furnas de manhã para chegar de novo, à noitinha lá na casa da minha mãe. Ela morava perto de Peixoto, uns 15 quilômetros de Peixoto lá. Então, a evolução foi muito boa, né? Agora tudo é mais rápido, tem os asfaltos, né? É muito difícil esse lugar cheio de barro, igual a gente vê outro dia os caminhoneiros atolando, né? Para levar as coisas. Ainda estão um pouco meio atrasados, porque os lados... Então, mas a história vê o tempo que faz, né? Faz pouquíssimo tempo. Você está falando uma coisa aí de 1970, né? Então nós estamos falando em 50 anos. Estamos falando em 50 anos. Então, quer dizer, essa evolução exponencial, ela nos coloca numa situação muito interessante como seres humanos, né? Porque essas tecnologias elas vão possibilitando, inclusive, que a gente tenha 8 bilhões de pessoas no planeta. Se não fosse essa evolução tecnológica, nós viveríamos situações de crise, de extinção,
muito maiores, né? Hoje a gente não vive isso, né? Nós passamos por um processo de pandemia onde nós conseguimos minimamente controlar isso. Se tivesse, por exemplo, como foi uma peste mudou, né? A Pode minha mãe, ela falava que sofria falta de ar, de pensar, nós estávamos lá em Furnas. Quando minha irmã foi para São Paulo, nossa, foi a coisa mais difícil. Ela não dormia, ela acordava, sentava no beirado da cama, sentindo falta de ar, de pensar a distância. Hoje a Danube mora lá em Londres, a gente vê ela com as crianças, né? Não precisa nem falar, tá vendo? E para poder saber notícia era por carta, coisa mais difícil. Né? Não é muito difícil. Pensar nós tempos atrás, né? Agora melhorou bastante. Você acha que melhorou, dona Honória? Oi? A senhora acha que melhorou, dona Honória? Nossa Senhora, 1000%, né? É o que o Mário falou, hein? Como que muitas coisas ficou difícil. Antigamente a gente não via tanta matança, ladruíço, né? Igual agora. Mas melhorou muito as coisas, Nossa Senhora. Não tem nem comparação. Essa sensação que a gente tem que antes a gente não via era porque a gente não tinha meio de comunicação, primeiro, e segundo, porque a gente não tinha o volume de pessoas que a gente tem no planeta. Né? Se nós tivéssemos 8 bilhões de pessoas com a civilização, as leis, a nossa consciência de 100 anos atrás, ia ser uma chacina, imagina só a gente recebendo, ia ser assim, uma lista na internet dos duelos, né? Pessoa fulano de tal morreu no duelo, o outro morreu no duelo. Imagina com 8 bilhões de pessoas, o que ia acontecer, né? O que ia acontecer? Essa foi uma discussão que eu tive com a minha mãe a vida inteira, né? Minha mãe, é lógico, eu já estou assim com meus filhos falam a mesma coisa. Pai, você está saudosista. Pai, você está ficando, você já está velho demais, você fica falando que no seu tempo era melhor. Eu fico, na década de 80 era muito melhor, não sei o quê. Você fala, tá vendo, pai, você está fazendo igual a avó. Minha mãe falava assim, no meu tempo é que era bom, hoje esse não é bom não sei o quê. Eu falava, mãe, no tempo da senhora nada era melhor que hoje. Nada. Olha o que a dona Nora falou aí, né, de uma viagem. Dona Nora não é saudosista não, Mário. Hã? Dona Nora é para frente. Então, pensa bem. De Furnas para cá, pois não, senhor? O que era melhor é que era jovem. Isso. Quando você é jovem, tudo é melhor. É só isso. Aí eu falo que a música dos anos 80 é melhor, né? Que os relacionamentos dos anos 80 eram melhor, que a gente vivia melhor, não sei o quê. É óbvio, eu era jovem, nos anos 80 eu tinha 18 anos. Com 18 anos tudo é melhor. Foi cirúrgica. A Luciana matou a charada. Matou a charada, não tem conversa, né? A juventude não tem jeito. Mas é isso, gente. Falando do 2 aqui, o 2 era bem denso, então eu acho que a gente precisava avançar um pouquinho. E depois tem mais aqui agora, tem vários aqui. Esse tema é longo, mas eu acho que vale a pena a gente tratar dele. Tá certo? Não vamos começar o 3 agora não, que já faltam 3 minutinhos para as 8. E aí a gente continua na semana que vem. A semana que vem eu já dei a notícia para a Marlene, viu, Marlene? A Marlene estava ali, ela fugiu quando eu dei a notícia, disse que foi atender alguém, mas deu uma doideira. Vamos passar para Soraya. Que a semana que vem eu não vou conseguir estar aqui de novo. Mas as meninas tocam aí. Aí a gente tira esse tema do escopo, vocês tratam outro tema, na outra semana eu volto. Na semana que vem eu tenho um compromisso do Allan Kardec, infelizmente não vou conseguir estar aqui. Mas a gente vai equilibrando os pratinhos aí, e eu prometo que eu não vou deixar vocês na mão muitas vezes. Né? Depois eu vou viajar em julho vocês me dão férias, né? Só 2 semanas. Ô, Mário, foi muito esclarecedor. Eu tinha tanta dúvida sobre isso. Quando nós fizemos aquele estudo sistematizado, Marleninha, quando começou o estudo sistematizado, eu fui da primeira turma. E a gente ficou com muita dúvida. E agora está esclarecendo, que ótimo. Tem muita coisa aqui ainda que a gente vai ver no 3º, no 4º item aqui que o Espírito traz, que a gente vai lá no Livro dos Espíritos, ainda tem bastante coisa para a gente explorar nesse tema, sabe? Mas eu também, assim, é um tema que eu gosto muito, que eu pesquiso muito, tem esses detalhes, mas dá para a gente avançar no nosso pensamento aí, a gente vai avançando junto. Eu vou tirando um monte de duvidazinha que eu tinha aqui também, quando eu revejo essas coisas aqui. Estou achando muito rico estudar esses diálogos aqui desse espírito aqui. Né? Em que pese que ele está dando a opinião dele, que é outra parte legal também. A gente vê que Kardec faz um exame crítico disso, né? Não deixa passar nada e vai encaixando as peças aí. Né? Tá certo? Então, beleza, meninos. Até semana que vem.
Obrigado, Mário. Boa noite. Obrigada, Mário.